Você está na TV Comunitária de Belo Horizonte e hoje nós estamos inaugurando o nosso novo estúdio aqui no bairro Santa Lúcia. Esperamos continuar nesse nosso desejo de fazer programas de qualidade e a escolha para inaugurar o nosso estúdio não poderia ser melhor. Hoje estamos recebendo aqui o professor Virgílio de Matos. Professor Virgílio, bem-vindo. Obrigado. Professor universitário e que nos ensina tanto, não apenas individualmente, não estou fazendo aqui nenhum mérito apenas ao professor Virgílio como estudioso, mas como uma liderança de um grupo de pessoas hoje que faz um trabalho fundamental, não apenas em Belo Horizonte, e o professor Virgílio vai nos falar sobre isso, mas também que está deixando pegadas importantes aí para nós na criminologia, compreender tantos problemas aí no direito e também na questão prisional em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Professor Virgílio, está me dando a notícia, quer dizer, foi realizado então o 4º seminário antiprisional Desconstrução das Práticas Punitivas. É isso? Fala um pouco para nós dessa trajetória. Fico até constrangido, você que está nos assistindo em casa, isso tudo bondade da professora Delza Laureano. Fico muito satisfeito de estar aqui nessas novas instalações da TVC, eu que sou um entusiasta da televisão comunitária, fico muito satisfeito de estar aqui. De fato, semana passada, no final da semana passada, nós realizamos o 4º Seminário Antiprisional Desconstrução das Práticas Punitivas. E esse é um marco bastante importante para nós, né? Já foram 4, né? Isso, começamos em 2007, na Casa do Economista, trouxe aqui a minha colinha para não cometer nenhum equívoco, quando éramos menos de 50. Nos encontrávamos ali nos desvãos da Faculdade de Medicina, enfim, nos centros acadêmicos, tentando fazer a organização dos familiares e amigos de pessoas em privação de liberdade. O primeiro seminário ocorreu em 2008, com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, onde tivemos mais ou menos, aproximadamente 200 pessoas, um pouco menos de 200 pessoas. Muito bom aquele livro. Foi fenomenal. Foi fenomenal, foi a certeza de que estávamos avançando e, sobretudo, avançarmos no caminho certo, né? O segundo, na Associação Mineira do Ministério Público, lotado, aquele auditório lotado ali perto do fórum, na Rua Timbiras, exatamente. O terceiro, nessa mesma entidade de ensino superior privada, na sua unidade de saúde, na psicologia, com 300 pessoas. Presença do professor Juarez Cirino dos Santos, realmente um evento difícil de se fazer num movimento tão mal visto pela sociedade, como é o de familiares de pessoas em privação de liberdade. Sobretudo, a organização dos amigos e dos familiares das pessoas em privação de liberdade, que mesmo não tendo cometido nenhum tipo de crime, são tratados da mesma forma como são maltratados os criminosos. E agora, nesse último final de semana, com aproximadamente 350 pessoas nessa unidade de direito dessa mesma instituição parceira. Operamos também com a Associação dos Defensores Públicos, é um dos eixos, um dos principais eixos do grupo de amigos, é o fortalecimento da Defensoria Pública, porque é um absurdo a gente não ter em cada município do estado de Minas Gerais, em cada comarca, sobretudo em cada audiência criminal, a presença do Defensor Público. Defensor Público. Virgílio, vamos com calma, porque nós somos muito parecidos e a gente entusiasma. Eu, quando estou na mesa fazendo uma palestra, eu perco até a voz, de tão rápido que eu falo. Vamos por partes, então. Como surge? Você falou que surge, então, nos corredores da Faculdade de Medicina. Como vocês, e é importante a gente colocar, quer dizer, esse grupo de amigos de pessoas em restrição de liberdade, né? Grupos e parentes. De amigos e parentes. E familiares de pessoas em restrição de liberdade. Quer dizer, esse grupo começa a se organizar e acaba se tornando, então, um grupo que já tem um calendário, que está cumprindo essa tarefa, mas o que mesmo faz nascer esse grupo? Qual foi a necessidade? Como que isso... E ele é multidisciplinar, sim, né? Nós trabalhávamos na penitenciária Estevão Pinto. Sim. Denominado hoje Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto, com uma pesquisa a campo, uma pesquisação desde 2005. Sim. Estivemos lá de 2000, até sermos proibidos de continuar a pesquisa, de 2005. É curioso, né? Só um pequeno parênteses, você que está ouvindo em casa, né? É quando a sociedade civil vai no sentido de ajudar
e de tentando fazer a crítica, sempre incisiva, mas honesta e sincera, os órgãos públicos não têm muito boa vontade de que a sociedade civil... Não, é porque tem um limite, né? Tem um limite que você pode conhecer, né? Enfim, um movimento social aqui de Belo Horizonte também caminhava no mesmo vetor de raciocínio. Sim. Né? Nós tentando fazer um trabalho que, além de acadêmico, não fosse apenas acadêmico, e esse grupo de militantes trabalhando numa lógica da organização mesmo, que são as brigadas populares que trabalham, que estão conosco no grupo. Nesse grupo. Né? E é muito bom que estejam. E é muito bom que façam parte não só a sociedade civil organizada, mas, sobretudo, aqueles que não sabem sequer o que é sociedade civil e sequer o que é organização. Né? O grupo tem como filosofia, tem como princípio, né, estar ao lado do preso, do familiar do preso, do amigo do preso, e só não pode ter ao lado quem é a favor, para utilizar a linguagem carcerária, né, de escrachar e esculachar o preso. Esse não marcha com a gente. Agora, é aberto a você, estudante, a você, dona de casa, mesmo que não tenha nenhum contato com o cárcere, mas que se insurja contra essa sociedade que nós temos, uma sociedade dividida em classes, uma sociedade desigual por excelência, uma sociedade que sofre, e por não saber por que sofre, faz sofrer. Ô Virgílio, é porque muitas pessoas e famílias às vezes não têm uma pessoa conhecida ou um familiar próximo que passa por uma situação dessa de prisão, às vezes ele não tem muita noção de como um familiar, um amigo de um preso, ele é atingido, então, por essa política, por essa prática punitiva e repressiva. Eu acho que é importante você, como estudioso da área e participante desse grupo, quais são os problemas que esse grupo mostra ou que vocês procuram mostrar, os inconvenientes e que atinge a sociedade como um todo? A primeira coisa que acontece quando há família, e essa família reside no distrito da culpa, reside onde está o preso, é a desestruturação mais visceral. Desestrutura do ponto de vista objetivo, sobretudo desestrutura do ponto de vista subjetivo. Quando há família, insisto, porque quando não há família, a falta de sorte do preso ou da presa ainda é maior. O grupo, basicamente, hoje encontra-se... A grande campanha, o grande eixo é o fim das prisões e dos manicômios. Porque é uma contradição, né, Virgílio? Nós temos a ilusão e o senso comum que se existe uma pessoa no crime e ele é retirado da sociedade, você melhora a sociedade. Só que os efeitos colaterais, eles são perversos, né? Você tira de dentro da família a força de trabalho, você desestrutura, às vezes, a família que está trabalhando, porque aí tem que dar assistência para aquela pessoa e tantos outros problemas, né? Do ponto de vista meramente econômico, para a gente dizer de forma elegante, é uma burrice inenarrável, uma burrice inominável, porque o preso custa hoje, assumidamente, dentro da unidade prisional, aproximadamente R$3.500 a R$4.000. Se a gente perceber que do lado de fora é uma luta também incomensurável para ele ganhar 545, você percebe que é um contrassenso inenarrável colocar o preso dentro de uma estrutura onde ele vai custar mais para a sociedade. Mas, enfim, existem aqueles que lucram com isso. Há sempre um mal-intencionado a lucrar com a desgraça alheia, com a miséria dos demais, insisto, numa sociedade dividida em classes como a nossa. Uma das grandes campanhas, um dos grandes eixos também do grupo é pelo fim das parcerias público-privadas no que tange ao sistema prisional. Nós entendemos que é um desperdício de dinheiro, é um gasto inenarrável, isso não vai solucionar a sensação, seja ela, não dá tempo aqui para a gente discutir, seja ela real ou fictícia, essa sensação de insegurança do cidadão que está ali, que não cometeu nada, que não cometeu nenhum tipo de ilícito, seja ele pequeno ou grande. E é fundamental que a gente diga, professora Delza, e é fundamental que você que está em casa entenda que cadeia no Brasil é feita para o jovem, notadamente o jovem negro de 18 a 24 anos e cuja educação formal não supera o 3º ano do ensino fundamental. É essa a população, é essa
a maioria acachapante, não só nas unidades prisionais do estado de Minas Gerais, como do Brasil inteiro. Então eu pergunto, essas pessoas um dia saem. E é fundamental que você que está em casa entenda que essas pessoas saem. E não há de ser com preconceito e não há de ser com vingança, seja ela pública ou privada, que nós vamos modificar. Insisto, a solução para esse caso é pensarmos algo mais inteligente, algo diferente, na possibilidade de punir aquilo que a classe dominante de uma sociedade, numa determinada época e lugar, vai elencar como crime. Essa é a grande saída. Desde Confúcio, a saída é pela porta. Mas objetivamente, então, quer dizer, nós temos uma consciência, nós estamos enxugando gelo. Eu não gosto muito dessa expressão. Eu diria que nós estamos fazendo o trabalho daquele semeador, que ele tem que limpar o terreno, que ele tem que selecionar a semente, sim, que ele tem que plantar, que ele tem que adubar, que ele tem que colher. Mas objetivamente, Virgílio, hoje um menino, desde que você enumerou prioritariamente os números, ele quer saber de consumo. Jovem, quer saber de consumo, a sociedade não consegue dar essa resposta, porque ela é fechada mesmo. Se ele trabalhar muito, ele vai ganhar um salário mínimo. Com sorte. Com sorte. E ele custa mais, depois vai para um sistema prisional. Mas, objetivamente, você hoje, como um administrador público, se você tivesse lidando com este problema, qual seria o encaminhamento, considerando que vai haver a criminalização dessa conduta que a classe dominante determinou como crime? A primeira coisa não é mudar as perguntas. A primeira tarefa, eu penso, é mudarmos as respostas. Porque as classes dominantes têm isso mesmo, né? Quando o subproletariado parece que começa a aprender as respostas, eles mudam as perguntas, né? Então, é forçoso que a gente entenda o seguinte, não há de ser instilando o consumo desenfreado na juventude que nós vamos conseguir avançar. Esse é o primeiro ponto. E não há de ser com a resposta penalocêntrica, ou seja, que privilegia o cárcere, que nós vamos conter essa sensação de insegurança. Né? Minas não é nenhum oásis, eu fico um pouco entristecido quando eu vejo, às vezes em conferências fora do estado, que as pessoas falam, mas as coisas lá em Minas são magníficas. São. A propaganda, de fato, a propaganda do governo é uma maravilha. Veja-se, por exemplo, a questão dos professores, né? Que recebem R$367 e o governo faz uma pirotecnia e diz que o salário não é esse, que é R$1.500. Ok, para os professores eles pagam 367, né? Mas gastam 4.500 com os presos. Essa equação está quando nada mal posta. Eu penso, a sua pergunta, professora Adelso, que se há alguém lucrando com isso, sim, a gente lucrando com isso, e insisto, não é pouco não, porque aprisionar pessoas, principalmente jovens, desde o século XVIII, desde meados do século XVIII, as cadeias existem tal como nós a temos hoje. E é uma coisa curiosa, ninguém gosta de comentar isso, que a cadeia privatizada, ela nasce assim. Ela nasce assim em 1808, no sistema auburniano, no sistema de Filadélfia, o patrão e Deus. Sempre essa perigosa e perversa simbiose, né? Deus, para dizer que depois a pessoa vai ralando nessa terra e depois que morrer assume ou ascende os reinos, ascendendo com SC, né? No sentido de assunção. Ou ao reino, inferno. Né? Ao reino de Deus. Aquela história de mais fácil um rico, um cabelo passar no fundo da agulha. O senhor Krupp, o senhor Cine já mandaram fazer uma agulha, um fundo de agulha, por onde passa uma cáfila de camelos. Né? A verdade que a gente, a verdade que a gente deve entender e que a gente tem que entender, que a prisão, tal como a gente tem hoje, ela não serve para nada. Para absolutamente nada, é o que eu chamo de síndrome da vítima ressuscitada. Nem para aplacar a sede de vingança da vítima ela não presta. Para que investirmos nisso? Para que fazer com que alguém lucre investindo com a desgraça alheia? Eu penso que esse é o primeiro ponto que a gente tem que tratar de forma bastante, com os corações e as mentes bastante abertos. Que sufoco, né? O Virgílio, ele coloca as coisas para a gente de forma muito clara. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Nós estamos aqui no estúdio, inaugurando nosso estúdio aqui no bairro Santa Lúcia, na TV comunitária, com o professor Virgílio de Matos, que é professor universitário e está nos dando a notícia aí da realização do 4º Seminário Antiprisional Desconstrução das Práticas Punitivas. Nós temos que compreender melhor essa questão do aprisionamento de pessoas. Segundo o professor Virgílio, uma prática que não ajuda em nada na caminhada da nossa sociedade. Nós voltamos dentro de alguns minutos.
Hoje eu não vou entrar em cena para representar um papel, mas para dar um toque em você, que dá tanto valor à liberdade. Tem gente que usa drogas porque acha que vai ficar mais descolado. Num primeiro momento, a droga pode até dar prazer. O problema é o que ela faz depois. Não parece uma incoerência usar drogas para buscar a liberdade e depois perder a liberdade para as drogas? Então, se elas surgirem na sua vida, sai de cena e faz assim para as drogas. Nós estamos voltando no segundo bloco do programa Palavra Ética. Eu sou Delzi Laureano e hoje nós estamos recebendo aqui no nosso programa o professor Virgílio de Matos, a quem particularmente eu tenho uma admiração muito grande. É recíproca. Porque foi com esse professor que eu, depois de ter feito um curso de Direito, eu comecei a compreender melhor a criminologia e como, às vezes, sem uma reflexão mais aprofundada, nós acabamos repetindo um discurso do senso comum e nós achamos que a solução para a nossa sociedade violenta e tão injusta, às vezes, é o aprisionamento de pessoas, mesmo sabendo que são aquelas pessoas mais fragilizadas dentro da sociedade que acabam indo parar nas cadeias, né? No sistema prisional, nas penitenciárias. No último final de semana, então, professor Virgílio, nós realizamos em Belo Horizonte o 4º seminário antiprisional. Isso. E você também já nos deu notícia, vou só fazer uma síntese aqui para os nossos telespectadores, de 4 eixos que esse grupo de amigos e familiares de pessoas com restrição de liberdade tem focado, que é contra a revista vexatória. Isso. Quer dizer, é uma forma como os familiares eles acabam sendo atingidos. De fazer com que os familiares não voltem a visitar os presos. Eu estou convencido que, na verdade, é isso, porque nós temos instrumentais que nenhum de nós se insurge. Por exemplo, o pórtico parametal nos aeroportos, né? Nas blitzen, por exemplo, farejamento por cães no sentido de reprimir drogas ilícitas. Ninguém se insurge contra isso. Agora, as visitas são viradas pelo avesso, notadamente as senhoras, as mães, as filhas, as esposas, as companheiras. É um verdadeiro vexame e desnecessário, porque substâncias proibidas apreendidas na revista, elas representam apenas 0,3% e é forçoso a gente pensar por onde é que essas substâncias entram. E acaba sendo muitas vezes conveniente a entrada delas como uma forma de controle das pessoas, né? Então são temas, gente, que é claro que num programa desse não dá para a gente aprofundar em todos eles, mas no mínimo nós estamos contribuindo, chamando a atenção das pessoas para a necessidade de olhar melhor para esses fatos, né, professor? A questão da defensoria pública, então, quer dizer, um fortalecimento e é um direito de toda pessoa que está sofrendo constrangimento ter a presença de um advogado qualificado. Sem dúvida, nós entendemos e defendemos que deve haver para cada comarca um mínimo de um defensor público e que não haja nenhuma audiência criminal sem a presença da defensoria pública e sem a presença do defensor público. Agora, é um contrassenso. Um juiz e um representante do Ministério Público ganham quase 5 vezes mais do que ganha o defensor. Se a pessoa é movida a dinheiro, né, ela vai se sentir desmotivada a entrar nessa carreira. E mais, não fosse só isso o suficiente, não há uma estrutura digna da grandeza da defensoria e do funcionamento da defensoria, que eu não sei se você está em casa, sabe, ela é responsável por mais de 9 a cada 10 processos criminais só na comarca de Belo Horizonte. Então, também um trabalho relevantíssimo que o grupo tem contribuído. E, finalmente, os 2 últimos eixos, que eu acho que eles estão muito ligados, que é contra essas parcerias público-privada, que acabou transformando os presos em mercadoria. E é óbvio que quem faz um grande investimento, ele precisa de público. É uma coisa que a gente, como diz o Guimarães Rosa, eu não sei muita coisa não, mas desconfio de muita coisa, e também contra o encarceramento em massa, também um eixo que vocês têm... Essa é a política pública neoliberal. Mesmo nos estertores do modelo neoliberal, é interessante que você perceba, você que está em casa, que a política pública de saúde, de educação, de habitação para o pobre é o cárcere. Então, é forçoso que a gente entenda de uma vez por todas. Ou a gente para e tenta repensar essa lógica e essa ótica da punição,
né? Notadamente a punição dita ou chamada de legal, via condenação penal transitada em julgado, ou então nós vamos a cada dia que passa apenas piorando e mais e muito. E despendendo muito recurso público, uma coisa que você já colocou no primeiro bloco, não funciona. Totalmente ineficiente, não é só no Brasil, não. É no mundo inteiro. É falido no mundo inteiro. Virgílio, nós precisamos de aproveitar bastante o nosso tempo aqui, que infelizmente televisão o tempo é corrido. O grupo, então, não produz também só o conhecimento e a experiência, essa troca de experiência, mas também vocês têm publicado os trabalhos. Nós lançamos o Sem Rumo e Sem Razão, mapeamento dos cidadãos submetidos à medida de segurança em Minas, em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. O grupo mapeou todas as comarcas porque havia alguns oportunistas a defender a necessidade da criação de um novo manicômio para 600 vagas. Demonstrou-se com essa pesquisa que é falso, né? Na verdade, são apenas 134, que é um número gigantesco, mas que podem ser atendidos pela rede pública de saúde mental. Em Minas, há, na parceria também, ou por iniciativa do Tribunal de Justiça, um programa revolucionário chamado Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário. Para aquele portador de sofrimento mental não infrator, ou seja, que não teve nenhum contato com o sistema penal, nós temos a mais bem aparelhada rede de saúde pública, eu ouso dizer, não só do Brasil, mas ela rivaliza em termos de assistência e de cuidado com as melhores do mundo. Virgílio, isso é muito importante ser colocado aqui, porque muitas vezes a gente fica pensando, essa luta antimanicomial, mas nós nos colocamos também no lugar de famílias que têm pessoas com sofrimento mental que podem, em algum momento, até colocar em risco a própria integridade física de parentes, né? Sem dúvida. Então, você nos dá uma notícia que é muito boa. Quer dizer, ele tem um apoio do próprio serviço público. Olha, aqui em Belo Horizonte, e isso a gente deve acreditar a conta do então prefeito Patrus Ananias. Começa aí. As coisas começam a deslanchar a partir daí. É óbvio que tem muito agente público, inclusive, que não vê isso com bons olhos. Talvez seja porque a contradição, né? Porque funciona e funciona bem. Nós temos aqui na cidade de Belo Horizonte o serviço de urgência psiquiátrica que funciona 24 horas por dia. Nós temos vários serviços que são os centros de referência em saúde mental, os CERSANs, que dão conta de uma tarefa gigantesca, que é a atenção e o cuidado do portador de sofrimento mental, em crise ou não. E o infrator? O infrator, nós temos o PPJ. E é bom que a gente entenda, é bom que a gente tenha claro que o portador de sofrimento mental, antes de passar ao ato, a linguagem que o Saberes Psi denomina, ele emite uma série de sinais. E é bom que a gente tenha em mente, que a gente tenha claro, que a criminalidade do portador de sofrimento mental infrator não é diferente daquela do cidadão que não tem nenhum tipo de comprometimento. Então é bom que a gente desvista esses mitos que são custeados, né, por aqueles que não querem conhecer, por aqueles que não querem entender e, sobretudo, pagando um preço mais caro. E eu ouso dizer, nessa seara do portador de sofrimento mental, um preço caro demais, porque queima-se todas as pontes, né? O problema da cronificação do louco, seja ele infrator ou não, é uma questão que, com a reforma, com a luta antimanicomial, é que vem de 87 para cá, essa questão sendo equacionada de uma forma melhor. Primeiro, preciso que a gente acabe com o preconceito. E segundo, penso que a gente invista não em mais do mesmo, não em mais do pior, mas que a gente invista em ideias factíveis. E pensar diferente, eu estou convencido que é uma ideia suficientemente revolucionária para a gente transformar essa realidade tão brutal, tão sórdida, como a que a gente vive hoje em dia. É interessante essa organização da sociedade, quer dizer, tanto o grupo de apoio também profissional, e nas mais diversas, tanto os médicos psiquiatras, os psicólogos, advogados, professores, é muita cabeça pensando, né, esse problema que nós temos que conviver com ele, né, Virgílio? Professor Edelcio, é muita gente boa, como a gente tem a TVC, por exemplo, né? A gente tem uma mídia do outro lado, que é uma mídia que quer mais, que quer coisa pior, que quer tragédia para miserável país esse, que não tem pena de morte, que não tem prisão perpétua. Esse caldo de cultura é que faz a gente remar contra a maré sempre. Um exemplo é esse aqui. Você está sintonizado na TV comunitária, poderia estar vendo aí as barbaridades de um outro canal, né? Você lê um jornal que verdadeiramente vai te informar, uma revista que vai te informar,
imaginar, você pode estar aí nos salões de beleza, pintando as unhas e os cabelos, e eu pinto sempre o meu de branco, vendo as maiores patifarias. É uma questão de escolha. Agora, a pergunta é, o subproletariado, as classes pauperizadas, elas têm uma opção de escolha? Ou o vetor que se lhes aponta é sempre no sentido de entrada do cárcere e estando lá dentro está tudo bem? E os meios de comunicação, né, que levam para o consumo e etc. Ô Virgílio, mas vamos aproveitar esse gancho aí que você fala da grande mídia e esse espaço na TVC. Eu acho que neste programa hoje nós estamos falando de criminalidade, de pessoas com sofrimento mental, a questão da droga. Eu acho que as famílias que têm hoje jovens aí envolvidos com crack e sistematicamente a grande imprensa tem criminalizado muito as pessoas em situação de rua e etc, usuários de crack. O que você tem, o que o grupo tem a dizer a gente sobre isso? Nós trabalhamos com uma vertente de que não adianta você fazer a internação involuntária daquele que não quer largar o vício. Eu vou utilizar o exemplo de você que está nos assistindo em casa e que fuma um cigarro comum, um cigarro permitido. E a dificuldade que é largar uma droga permitida. Ou um mal de amor, né? Ou um amor, vamos dizer, mal posto, que também, muitas vezes, é uma droga, né? Para você largar, quais que são as consequências? Sem brincadeira, porque é difícil, e é difícil mesmo brincar com coisa séria, a solução, aspas, que se aponta de internar o usuário de crack, ela vai na contramão. Ele, passada essa contenção, tem gente lucrando com isso, tem gente lucrando muito com essa contenção forçada, ele vai voltar. E ele vai voltar para o mesmo lugar, ele vai voltar para as mesmas amizades, ele vai voltar para o mesmo vício. Se a pessoa não quer utilizar a droga, nós temos que investir mais nos Sersans AD. São os Sersans álcool e droga. Mas isso é uma coisa... Só traduz para nós. Sersan é um Centro de Referência em Saúde Mental. O AD é a sigla significante de álcool e droga. Sim. Se eu não estou equivocado, são apenas 2. Aliás, uma sugestão que eu deixo aqui no ar. Seria fundamental que se trouxesse aqui a Rosimeire Aparecida Silva, que é a coordenadora de saúde mental no município de Belo Horizonte, e ela poderia dar todas essas respostas. Eu acredito que, assim como eu, ela também esteja convencida. Agora, cria-se essa balela das comunidades terapêuticas, né? Que, na verdade, são campos de concentração disfarçados para prender o usuário de crack, né? É a política da higienização. E essa pauta da direita não consegue ser sequer, vamos dizer, criativa, porque essa teoria da higienização nós já assistimos, né? No início da década de 20 do século 20. Então, o que é vendido agora como a mais completa e moderna solução, na verdade, é uma teoria velha da década de 20 do século 20, comprovadamente não deu certo. Por que será que vai dar certo? Por que será que essas pessoas acreditam nisso? Eu penso que de duas uma. Ou é a ignorância, que é a ausência do conhecimento, aí é fácil da gente trabalhar, ou é a burrice, que é o conhecimento deturpado. Aí não tem jeito mesmo. Tem que fazer com que a carroça fique leve. Tá aí o Virgílio que está, então, junto com essas pessoas que têm acompanhado, vivenciado, porque tem famílias e amigos de pessoas que têm sofrimento, portadores de sofrimento mental, a questão do crack, que é uma droga pesada. Sim. Que nós estamos Professora Delze, me perdoe interrompê-la, mas a droga que está presente na maioria dos crimes é a estupidez. Nós temos que desenvolver um programa amplo, público, de guerra total, se a metáfora é a metáfora militar, contra a estupidez. Por aí nós já resolveríamos mais de 2/3 dos problemas. Professor Virgílio, olha, nós aqui da TV Comunitária, nós tentamos contribuir contra a estupidez exatamente com os nossos programas de educação para direitos humanos. Eu acho que este é efetivamente o caminho, não a educação formal, mas uma compreensão de todos esses problemas e de conseguir identificar quem ganha com essa miséria, com a criminalização da pobreza, com a apropriação da riqueza produzida por toda a sociedade. Enfim, essa é a nossa tarefa. Nós chegamos, então, ao final de mais um programa. Gostaria de agradecer ao professor Virgílio. Professor, mostra aí a capa do livro, Sem Rumo, que o nosso tempo já está... Sem Rumo e Sem Razão, mapeamento dos portadores de sofrimento mental submetidos à internação em Minas Gerais, que você encontra na sala do grupo de amigos e familiares, ali no edifício central, Avenida dos Andradas, 367, sala 258. De preferência na parte da tarde, no período da tarde, vocês podem procurar
pela dona Tereza. Agora, muito feliz de estar aqui nessas novas instalações da TVC, mas cuidado com as TVs que você anda assistindo por aí, você que está em casa. Muito obrigado, professora Adélia. Obrigada. E o livro também, do professor Virgílio, também, se for o caso, pode entrar em contato conosco na TV Comunitária. Nós queremos divulgar também 2 sites, 2 blogs, que é o www.carlos Magalhães, é blogspot ou é net? Não, .com.br. E o blog também do professor Zé Luiz, que é José Luiz, com Z, Quadros de Magalhães, .blogspot.com. Esse não tem BR, que são 2 parceiros na luta também eletrônica, né, contra uma sociedade, ou por uma sociedade sem prisões nem manicômios. E obrigada aos nossos auxiliares aqui, né, nossa equipe da TV Comunitária, e principalmente a você, telespectador, que acompanha o nosso programa. E até a semana que vem.